Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui novamente. Estaremos, durante esse trimestre, também fazendo os comentários da lição de jovens. Já estamos comentando, já faz algum tempo, a lição de adultos, mas agora estaremos estreando o comentário da lição dos jovens. Então, jovem, professor de jovem, pastor de jovem, líder de jovens, sinta-se à vontade em nos ajudar a se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar nesta jornada. A lição de hoje é a lição de número 4 e ela traz uma temática: vencendo os obstáculos. Queridos jovens, durante esse trimestre estaremos estudando sobre a fé e obediência no livro de Josué, tempo de conquistas. O primeiro tópico, ou melhor falando, o texto do dia, está em Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A síntese desta lição diz: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. O primeiro tópico desta lição fala atravessando o Jordão. O subtópico diz um dia marcante para o povo. O segundo fala a arca do concerto, aponta o caminho a seguir. E o terceiro fala a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Queridos, antes de adentrar aos tópicos inseridos nesta lição e aos subtópicos, querido jovem, para começar é importante lhe dizer que Deus não nos livra do problema. Deus nos livra, sim, no problema. Por exemplo, Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens. Deus não livrou eles da fornalha de fogo. Deus deu o livramento, foi na fornalha. O jovem Daniel, ele não foi livre da cova dos leões. Ele foi livre na cova dos leões. Percebe-se que nas entrelinhas da Bíblia e das provações dos servos e das servas, que Deus não livrou elas do problema, Deus livrou elas no problema. Ou seja, o Deus que prova também é o Deus que aprova também. E um fator interessante é que quando se fala, por exemplo, atravessando o Jordão, precisamos entender que o Jordão, primeiro ele faz uma divisa entre Israel de um lado e do outro lado a Jordânia. Também ele é um rio que ele nasce nas encostas do Monte Hermon. Observe, na Síria, por sinal. Observe também que essa visão que temos do Jordão nos traz uma mensagem. Se o filme que vemos na TV nos dá uma mensagem, para o sábio que assimila e trabalha com discernimento, ele percebe isso. Se o livro que estamos lendo traz uma mensagem para nós, então temos que perceber que quando lemos a Bíblia,
seja na Antiga Aliança, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, temos que estar completamente perceptivos, meus amigos, para perceber o que Deus quer nos ensinar em cada história bíblica. Por exemplo, o que aprendemos sobre atravessando o Jordão é que a vida, por exemplo, só é fácil, ou só é, na verdade, problemática, depende do ponto de vista que você está olhando. Primeiro, porque é importante, o dia marcante para o povo. Deus trabalha aguçando a nossa memória. Ele não quer que esqueçamos quem Ele é, o que Ele fez e o que pode fazer por nós ainda. Então, é importante que nós venhamos perceber que em cada lição, ou prova, ou aprendizado, Deus tem uma mensagem para nos ensinar. E uma dessas mensagens é que venhamos pelo menos saber quem é o Senhor, quem é Deus. E o segundo é que não venhamos esquecer o que Ele fez por nós. Pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, ou seja, no mesmo dia em que no calendário judaico, nos anais seletivos da memória do povo de Israel, nesse dia em que o Senhor fez com que o povo de Israel saísse do Egito, de repente Josué marca este dia, o dia 10 de Abib, que era um dia magnífico e importante para os israelitas, um dia de livramento, um dia de provisão e um dia de resultados. Nesse dia, Deus faz um propósito de fazer com que o povo de Israel atravessasse o Jordão. Observe, olha como é que era a sistemática de Deus na organização do exército. Primeiro ia na frente a arca. Quem ia levando a arca? Os sacerdotes. Segundo, ia depois os levitas, levando as peças dos tabernáculos. E terceiro, ia as tribos, as 12 tribos, de forma bem organizada. Tudo tem uma mensagem. A arca ia representando o poder extraordinário da presença de Deus. Ou seja, isso nos revela e nos mostra se nas batalhas, ou nos desafios, ou nas dificuldades, se a gente não tiver a presença de Deus, venhamos ser engolidos pelas adversidades da vida. Também, quando fala a arca do concerto, aponta para o caminho a seguir. Isso nos mostra porque existia uma convicção na mente do líder Josué e também dos líderes das tribos, como também dos sacerdotes, dos levitas, que a arca de Deus ia adiante, porque Deus, queridos, é aquele que abre portas onde não tem portas. Diante de todos os desafios, após o Senhor ter permitido que eles saíssem do deserto e agora adentrassem na terra prometida, mas antes de pisar na terra prometida, tinha que passar pelo Jordão. E esse Jordão era o desafio dos filhos de Israel. Também é importante salientar que no deserto o povo era guiado de dia pela nuvem, à noite pela coluna de fogo. Josué, como o capitão e líder do povo de Israel, ele
organiza, aí que vem a estratégia. Por isso que o líder precisa ser um estrategista. A estratégia era essa, que a arca ia adiante. Também essa característica que nós percebemos entre o povo de Israel e também essa forma de postura organizacional, isso nos mostra que o organizado, o jovem organizado, ele prospera. E essa organização, ela se baseia também em estratégia. E aqui, no terceiro subtópico, fala a providência mais importante para a conquista da terra prometida. E um fator aqui que nos chama muito a atenção é o que diz em Josué, capítulo de número 3, versículo 5, que fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Estudando este versículo, se percebe que o termo santificai-vos era um termo, um imperativo. Veja só, querido, pega essa palavra. Antes do povo sair para a batalha, antes do povo entrar e pisar nas águas do Rio Jordão, Josué fez uma reunião. Josué fez uma assembleia, chamou a todos e conscientizou eles: vocês precisam se santificar. E o processo de santificação do povo trazia uma mensagem interessante. Primeiro, o povo na época, ele tinha uma tendência de se envolver com idolatria, vários deuses. O outro, ele tinha uma tendência de se envolver também com a imoralidade e a prostituição. Então, Josué diz assim: vocês saíram do deserto, vocês saíram do Egito, saíram do Egito, agora vocês vão passar por um processo de purificação, santificação, sem a qual vocês não vão obter a vitória. Queridos, por que essa mensagem é dito como imperativo? Santificai-vos, porque amanhã farei proezas no meio de vós. O que você vai ser amanhã, jovem, depende muito do que você está fazendo hoje. O que você vai ser daqui a um ano depende muito do que você está semeando hoje. Pega essa palavra para você. Qual é a aplicação desse primeiro tópico? Que mensagem ele nos traz? Primeiro, nos traz: precisamos de mentores e de tutores, pessoas que nos inspiram. Sabe? Se é para estar perto de pessoas que nos influenciam negativamente, é melhor estar perto de líderes, amigos, gente que cheira a Deus, que a gente ouve Deus pela boca deles. É importante porque o líder Josué, ele era um tutor, um mentor, um idealizador, um líder que apontava o caminho e que orientava. Então, é importante que a gente se aproxime, jovem, de pessoas que realmente tenham algo de Deus para nos passar. Pelo menos essa é a compreensão da aplicação que eu tenho para lhe repassar. O segundo tópico desta lição fala as dificuldades no caminho da bênção. Meu amigo, não existe sucesso fácil na vida de um campeão, na vida de um vencedor. É por isso que quando eles chegam no pódio, eles se emocionam, choram, eles percebem que para obterem a vitória tiveram que se sacrificar, tiveram que se, de uma certa forma, sacrificar a tal ponto para poder, na verdade, se focar nos seus ideais. Na vida é assim. Por quê? Porque as dificuldades existem e não são poucas. Primeiro, a prova, o Jordão
transbordava. Queridos, existe a extensão do Rio Jordão aproximava-se até 256 quilômetros de extensão. Era um rio que poderia dar de profundidade entre 1 metro ou 30 metros de altura, de profundidade. Era um rio que ele era simplesmente calmo, mas existia um tempo que ele se movimentava. E aqui existe uma lição para nós. Primeiro, precisamos entender que o Rio Jordão nasce nas encostas do Monte Hermon, entre a Síria e o Líbano. E ele é um rio com essa capacidade de 200 a 256 metros de extensão. É um rio de águas barrentas, não são águas cristalinas. Foi por isso que Naamã não se sentiu motivado, alegre e feliz em tomar banho ou mergulhar no Rio Jordão. Ele queria mergulhar nos rios da Síria, que eram mais limpos. Observe só. Outra coisa também, o Rio Jordão, ele é histórico. Primeiro porque foi no Rio Jordão em que João Batista batizava aqueles que acreditavam e que criam na sua mensagem. E foi no Rio Jordão que Jesus também foi batizado. Agora, tem um fator também que precisamos pontuar aqui, é que a promessa de Deus era que o seu povo ia para uma terra rica, que manava leite e mel. O período que o povo de Israel atravessou o Jordão foi um período em que esta geografia, este ambiente estava produzindo, estava na época da colheita. Observe também que o aprendizado que nós temos aqui é que Deus é um Deus que Ele prova, mas também é um Deus que aprova. A vida cristã, ela não tem só lutas, ela tem também vitórias e grandes vitórias. Também o milagre da travessia do Jordão. Este milagre da travessia do Jordão nos faz perceber algumas coisas. Observe que antes o Senhor deu a eles uma mensagem: você precisa se abster, se separar, se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. A mensagem que isso nos traz é que o milagre existe para aquele que acredita. E aqui nos mostra que há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre. Há momentos que Deus ele manifesta o milagre de várias formas e de várias características. A lição que nós temos aqui é que o milagre de Deus ele se manifesta com atitude. Segundo, o milagre de Deus se manifesta com discernimento. Terceiro, o milagre de Deus se manifesta com sabedoria. Porque o mais importante do que o evento é o que ele significa e qual a mensagem que ele nos traz. Primeiro, todos os milagres que aconteceram no Antigo Testamento teve que ter a manifestação humana. Preste atenção nisso. Por quê? Porque antes do milagre do Rio Jordão, o Senhor
teve que dar estratégias para Josué. Teve que dar, na verdade, comando para ele, e o povo tinha que obedecer. Isso quer dizer o seguinte, que toda vitória que Deus dá ao povo que toda promessa que Deus dá ao povo é condicionada à obediência. Obediência é uma palavra que designa a nossa vitória. No terceiro tópico fala um evento para não esquecer. Queridos, subtópico 1 diz memorial de Deus. Subtópico 2 fala o memorial de Josué. Amado, primeiro, às vezes a gente tem uma memória muito curta para esquecer o que Deus faz na nossa vida. Então, Deus ele queria trabalhar e aguçar a memória dos filhos de Israel. Jovem, pega essa palavra para você. Pega o teu diário, anota as tuas lutas, anota as tuas batalhas, toma nota das tuas dificuldades, o que tu está enfrentando diariamente, semanalmente, mensalmente, para que quando tiver no próximo mês, no próximo ano, na próxima semana, ou no dia seguinte, você saber voltar lá e ver o que Deus fez por você. Porque a ordem de Deus, o memorial de Deus para os filhos de Israel, era que eles levassem uma pedra. Cada filho de Israel, cada tribo levasse uma pedra. E nesta pedra, ele criasse ali como se fosse um ambiente de aliança, de pacto na presença do Senhor. E ali, ele estabelecesse ali um memorial, um marco. Pega essa palavra, sabe? É que nós precisamos saber o que Deus fez por nós. Precisa estar forte dentro de nós para aumentar a nossa fé. Aí tem um detalhe. O memorial de Deus para nós era que na cultura bíblica do Antigo Testamento era evidente os memoriais. E isso acontecia em todos os aspectos. Por exemplo, neste lugar, em Gilgal, foi o lugar onde Deus marcou que haveria esse nome memorial com as 12 pedras. Era como se fosse um monte de pedras ali, e cada pedra representava uma tribo. Esse lugar era chamado de Gilgal. Foi depois do Jordão, foi a primeira cidade em que os filhos de Israel ficaram. Foi nesse lugar que aconteceu dois fatores interessantes. O primeiro é que houve a circuncisão de todos os filhos de Israel nascidos no deserto. O segundo é que houve a celebração da Páscoa, realizada pela primeira vez depois de terem saído do Egito. Observe só. Isso nos traz uma visão de compreensão que Deus não quer que venhamos esquecer o que Ele faz ou fez por nós. Aqui fala de um outro memorial, que é o chamado Memorial de Josué. O Memorial de Josué, ele era diferente. Primeiro porque a ordenança de Deus ali era que fosse criado ali no meio do Jordão uma quantidade de pedras, como se fosse uma torre de pedras ali no meio de Jordão, exatamente no lugar onde a arca parou ali com os sacerdotes, exatamente ali. Por quê? Porque aí é que vem o sentimento de gratidão do jovem, do líder. Esse sentimento de gratidão é aquele sentimento que a pessoa acredita e põe fé que não foi pela habilidade intelectual dele,
e nem pelas capacidades espirituais ou pela busca, tempo de oração, de Bíblia, estudo, etc. Não. Aquilo tudo aconteceu foi por causa do Senhor que estava inserido ali. Outro fator também é que no memorial de Josué, no lugar, levantaram-se um memorial onde ali se manifestou ali um sentimento de gratidão. Amados, aqui eu termino esta aula te agradecendo e deixando uma palavra aqui para finalizar. Não sei as lutas e as dificuldades que você está enfrentando, quer sejam elas no corpo, na alma ou no espírito. Não sei como está o teu bolso ou a tua visão profissional, ou a tua indefinição profissional. Não sei o tamanho e o nível da tua frustração. Uma coisa eu sei: Deus é contigo. Guarde essa palavra, porque ela pode fazer muita diferença na sua vida. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abraço.